E aí, pessoal do Comece a Emagrecer, tudo bem? Aqui é o Dr. Maurício. Mais um vídeo com dúvida da nossa audiência em relação a qualquer assunto sobre emagrecimento. E a dúvida que eu vou trazer hoje é da Joselene Lobo. Quero agradecer a participação dela, primeiro de tudo. E é sobre estancar logo depois da primeira semana de fazer uma low carb ou uma Dukan. Então vou ler a dúvida dela aqui. Dr. Maurício, estou com um problema que é o seguinte. Quando começa a dieta Dukan ou low carb, abaixo o peso rapidamente durante a primeira semana. Depois a balança trava de vez, porém as medidas sim diminuem. Não faço atividades físicas. Você poderia me explicar e me orientar o que fazer para fazer com que a balança baixe, por gentileza? Obrigada. Novamente, eu que agradeço a tua participação, Josilene. Sua dúvida é excelente e é um problema que eu tenho com algumas pessoas que eu faço o meu acompanhamento de coaching. Isso traduz, na verdade, a questão... primeiro, um comentário rápido aqui, é uma questão da realidade das dietas low carb. Porque o que você lê aí na internet é tudo relato de sucesso, é tudo as mil maravilhas, perdi 5 quilos em uma semana. E a realidade não é bem assim. E aí isso acaba criando uma expectativa elevadíssima em muita gente e acaba levando muita gente a fracassar também, porque criou uma expectativa que é irreal. Essa que está acontecendo com você, Joselene, essa é a realidade. Isso significa que alguns ajustes precisam ser feitos, tá? Mas eu vou comentar aqui a respeito. Vamos lá. Sobre o começo. O começo é uma maravilha. Por quê? Porque a imensa maioria do peso que você perde na primeira semana é de água. Quando você está comendo muito carboidrato, a forma com que o organismo armazena os carboidratos, ela tende a reter água no seu organismo. No caso, o glicogênio, dentro da musculatura e do fígado. Quando você entra numa dieta low carb, essas reservas vão ser depletadas e isso puxa bastante água. Prova disso é que isso é justamente a base da estratégia que os fisiculturistas usam para competir nos concursos, para secar. Eles param de comer carboidrato, isso puxa toda a água do organismo, eles secam, literalmente. Só que nem tudo é festa, as pessoas ficam super felizes com o resultado da primeira semana, mas depois bate a realidade. E aí algumas coisas podem estar acontecendo, eu tenho algumas sugestões para você. Primeiro de tudo é ver se você está comendo gordura o suficiente. Um erro muito comum que eu vejo na dieta low carb é a pessoa comer muita proteína. E a proteína, achar que, por exemplo, como a carne, por exemplo, o ovo, eles têm, o teor de gordura deles é elevadíssimo, mas também tem muita proteína. E quando você tem uma ingestão de proteínas que seja maior do que 20% da quantidade total de calorias que você come durante o dia, o teu organismo tem como converter essa proteína em glicose. Você vai acabar saindo da cetose, e saindo da cetose você tende a dar uma estancada. Tá? Então, primeiro de tudo, olhar a porcentagem de proteína que você está comendo e focar mais em gordura. Mais de 60% do que você come tem que ser fonte de gordura. E aí a sugestão é colocar mais nozes, amêndoas, azeite, manteiga e essas coisas do tipo gorduras saudáveis, digamos assim. O abacate também é excelente para isso. Um outro ponto interessante é não focar muito no que a balança está te dizendo, porque, como eu falei, no começo a perda é majoritariamente água. E só de água, de um dia para o outro, o teu organismo pode variar um peso em assustadores 1,8 kg, 1,8 kg. Entendeu? Então, uma coisa que você está fazendo certo, que está indicando que você está, de alguma forma, num caminho bom, é que as suas medidas estão diminuindo. Isso me lembra o caso de uma cliente que eu acompanhei num processo de coaching, que ela não estava perdendo peso, e eu estava intrigado com isso. Só que o que aconteceu com ela é que as medidas estavam diminuindo. Ela teve um ponto que ela perdeu 2 centímetros de cintura em uma semana. Ou seja, alguma coisa está indo bem. Isso quer dizer que o percentual de gordura dela está diminuindo e por motivos que eu não tenho como afirmar, o peso não estava diminuindo. Pode ser que ela, no caso, ela estava malhando. Pode ser que ela tenha construído alguma musculatura, embora tenha sido muito rápido. Acho pouco provável. Pode ser que ela tenha retido mais água. Mulheres no período da menstruação, elas tendem a não perder peso, mesmo fazendo low carb. Tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E o ponto aqui é não se prender totalmente pela balança. A medida que eu mais indico para você acompanhar a sua perda de peso é o percentual de gordura. E isso pode ser medido com aquelas balanças de impedanciometria ou aparelhos de impedanciometria, que são aqueles que você segura, passa uma corrente fraca de uma mão para outra, ou de um pé para outro se você estiver pisando na balança, e ela dá o teu percentual de gordura. Se o percentual de gordura estiver diminuindo, eu não me preocuparia tanto com o peso assim, embora eu sei que é ótimo para a nossa mente ver que o peso está caindo. E por fim, a última parte da pergunta da Josilene
é sobre o que ela poderia fazer a respeito. Se você já tá, eu não posso falar da dieta do Khan, que a dieta do Khan é outra história, eu não trabalho com ela, mas da cetogênica, da low carb eu posso falar. Se você já está há algum tempo numa low carb, uma coisa que eu indico fazer é começar a fazer jejum intermitente. No caso, a forma mais simples de fazer jejum intermitente chama-se pular café da manhã. Você automaticamente, se você jantou por volta das 8 e você vai comer o almoço por volta de meio-dia, você fez 16 horas de jejum. Tá? E é assim, e como você já está adaptado, você já está certo adaptado, não tem problema nenhum. Você vai aguentar e possivelmente depois você vai você vai poder esticar essas horas de jejum. Eu, quando estava estrito numa low carb, eu fazia jejum intermitente umas 2, 3 vezes por semana e eu malhava em jejum e eu tinha uma boa performance, porque eu já estava consumindo corpos cetônicos como fonte de energia. Essa é uma forma de dar um gás no teu emagrecimento, para fazer a balança descer de novo. E a outra forma que eu sugiro é a forma mais óbvia de todas. Você disse que não faz atividade física. Bom, o nome já diz tudo. Começar a fazer atividade física, porque mal não vai fazer e bem vai fazer, com certeza. Tá? Então essas duas. E uma terceira que eu já comentei é sobre você se ligar se você está comendo proteína demais. E às vezes você pode também estar comendo carboidratos de fontes ocultas que você mal sabe o que é e que eu não tenho como te dizer só pelo seu relato. Tá? As pessoas costumam dizer eu faço tudo certinho, mas eu sempre consigo encontrar um errinho. Então, às vezes, você está comendo um ou outro carboidrato, a tua porcentagem de carboidrato, se bem que carboidrato eu meço mais pelos gramas, perdão. Então, focar numa área de 50 a 100 gramas de carboidrato por dia é um bom começo. E você pode tentar mais ficar na área de 50 gramas. Então é isso que eu tinha para dizer em relação à dúvida da Joselene. Novamente agradecer a participação dela. Espero que tenha ajudado você se você tiver o mesmo problema. E novamente lembrar que se você quiser ver a sua dúvida respondida aqui, é só deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? E não se esquece de inscrever no canal, de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo.